Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. Peço que ocupem seus lugares. O tema da palestra de hoje é histórias que ilustram a trajetória econômica da região. E damos boas-vindas à palestrante Vânia Beatriz Merlotti Herédia, doutora em História. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial à nossa palestrante do dia de hoje, a doutora Vânia Herédia. Bem-vinda à nossa casa. Espero que a senhora se sinta em casa. Representando o prefeito municipal, o secretário Micael Meurer. Nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Lucas Carenhato, bem-vindo a essa casa. Também uma saudação especial ao Gelson Castellan, cônsul honorário da Itália, que gentilmente nos dá a honra da presença, ex-presidentes aqui da nossa casa, a imprensa, e de modo muito especial a cada um das senhoras e dos senhores que fez a escolha de estar conosco nesse início de semana, uma semana tão especial que nos convida a revisitarmos as raízes que moldaram quem somos enquanto comunidade, como economia e como setor produtivo. Estamos vivendo uma semana intensa de exaltação aos 150 anos da nossa imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. E a SIC tem a honra de estar plenamente inserida no centro dessas celebrações, por meio de ações e iniciativas que foram tracionadas pela maioria das nossas diretorias departamentais e por todos os núcleos da nossa entidade. Ontem mesmo, domingo, nós entregamos para a comunidade uma iniciativa inédita, a primeira edição de uma atividade esportiva, Correr pela História, uma realização da nossa diretoria de jovens empresários. Foi um evento vibrante, de alto astral, que reuniu mais de 500 atletas, gente de todas as idades, muitos que não costumam frequentar aqui as nossas dependências. Nós abrimos as nossas portas para um público novo, diverso, disposto a viver uma experiência que celebra identidade, que celebra saúde, história e pertencimento. Convido a todos para que possam assistir um rápido trailer do que foi a manhã de ontem, uma manhã muito diferente aqui dentro da nossa casa.
Parabéns aí a todos os que se envolveram, diversas diretorias na iniciativa, e fica o desafio aí para quem não se animou na de ontem, o ano que vem tem mais. É uma atividade diferente, gostosa, para a gente conviver em família. E para nós completarmos, então, essa nossa jornada, hoje nós temos o privilégio aqui, então, de receber uma das maiores referências na imigração italiana e na formação histórica da nossa região. A professora Vânia Heredia vai nos brindar com a palestra Histórias que ilustram a trajetória econômica da região. Não poderíamos ter uma convidada mais apropriada para esta semana. Alguém que traduz com rigor acadêmico e sensibilidade o impacto dessa imigração no nosso tecido econômico e social. Para relembrar uma história de coragem, de trabalho, de reinvenção, a mesma força que segue impulsionando essa cidade. E amanhã, dia 18, nós viveremos outro momento histórico, a entrega do monumento aos 150 anos da imigração italiana, lá na Praça da Estação. Uma obra que ficará como legado da nossa SIC Caxias e das famílias, empresas e instituições parceiras para as próximas gerações. Um símbolo permanente da cultura que moldou nossos hábitos, a nossa culinária, a nossa postura nos negócios, a nossa forma de empreender. É a materialização do impacto da imigração italiana, não só em Caxias do Sul, mas em toda a nossa serra, em cada detalhe, numa belíssima obra de autoria do arquiteto Renato Sogli. Mas além de cultuarmos o passado, esta semana também conversa e se conecta com o nosso futuro. Enquanto nós aqui celebramos as nossas origens, o mundo discute os próximos passos da humanidade lá na COP30, em Belém do Pará, onde temas como sustentabilidade, inovação e transição energética ocupam o centro das discussões. E é motivo de muito orgulho nós vemos empresas caxienses, entidades caxienses, participando desse movimento que é global. Empresas que não somente acompanham a agenda, mas que protagonizam pelas suas iniciativas. Refiro-me aqui a empresas e entidades da região e do estado que lá estão representadas. Referências na transição energética, desenvolvendo tecnologias que mostram que sustentabilidade não é modismo, é estratégia, é competitividade, é visão de longo prazo. Na prática, a COP30 apenas reafirma aquilo que Caxias já faz há muitas décadas. Nós somos pioneiros nessa jornada da sustentabilidade e da transição energética. Trabalhamos por soluções mais eficientes, processos mais limpos, modelos produtivos responsáveis, muito antes da agenda ESG virar manchete. O que vemos agora é a consolidação de uma trajetória construída há muitos anos, dentro de um ecossistema empresarial que sempre se aperfeiçoou para gerar desenvolvimento, sem abrir mão do compromisso com o ambiente onde nós estamos inseridos. Muito obrigado e uma ótima RA a todos nós. A edição da RA de hoje é alusiva aos 150 anos da imigração italiana e foi viabilizada graças à colaboração entre o CIMEX e o Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul. O apoio dessas parcerias enriqueceu ainda mais o evento e que com certeza proporcionará um momento valioso de trocas e aprendizados a todos nós. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias hoje dá as boas-vindas às empresas que se associaram à entidade nos meses de setembro e outubro. Para registrar esse momento, convidamos ao palco o representante das seguintes empresas: Advance Marketing, Consultoria em Estratégia, Agra Arquitetura e Ubuti, Açor Espaço de Eventos Multihall, Acerte Assessoria em Gestão de Pessoas, Baquelitsu, Bezerra e Bordini Corretora, Casa Once Indústria de Vinícola,
Conecte Comércio, Gestão e Treinamento, Copeli Consultoria Empresarial, Edicop Soluções Gráficas, Exemplo Negócios Imobiliários, Feitec Componentes Indústria e Comércio, Felico Indústria de Imóveis, GNP Corretora de Seguros, Grupo DMC, Instituto Hercílio Randon, Litrum Tecnologia, Luana Fortunati, Mel e Manu Imóveis e Projetos, ONI Desenvolvimento Humano, Onesa Soluções Empresariais, Serra Diesel Transportador, Revendedor e Retalhista, Sinapse Serviços em Saúde, Sindetri, Tijausa, Locadora de Máquinas e Equipamentos Limitada. Para compor a foto, convido o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, os nossos vice-presidentes Idalice, Rubem e Eduardo, por favor, acompanhados também do nosso presidente do Conselho Superior, o senhor Nadir, e da presidente do Conselho Deliberativo, a Ágata. Senhoras e senhores, na vitrine, então, RA de hoje, temos a participação da empresa associada Ludfor. Com origem em Bento Gonçalves e 30 anos de história, o Grupo Ludfor hoje é referência nacional em gestão, comercialização e geração de energia limpa, atendendo mais de 5.000 unidades consumidoras em todo o país. Com 14 escritórios espalhados pelo Brasil, unem tecnologia, expertise, técnica e compromisso ambiental para oferecer soluções que garantem economia, previsibilidade e sustentabilidade para empresas de todos os portes e segmentos. Mais do que uma gestora de energia, ela é parceira estratégica que impulsiona negócios e conecta empresas a um futuro mais inteligente e sustentável. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador. A ganhadora é a Vanusa Boff, do Cimex, que pode retirar o brinde no final da RA, no espaço da nossa associada. Hoje a RA também conta com a participação da Diocese de Caxias do Sul, que promove a campanha Natal da Esperança, organizada pelas Cáritas, braço de caridade da Igreja Católica na região. A ação tem como objetivo arrecadar R$150 mil, valor destinado à compra de 1.500 cestas básicas com itens de Natal. Cada cesta contém 19 itens e custa R$100. Todas as segundas-feiras, ao final do dia, é publicada nas redes sociais da Diocese a atualização da prestação de contas. A Cáritas reforça o pedido a todos e que façam a sua doação. Para mais informações, acessem diocesecaxias.org.br. Convidamos a todos para os próximos eventos. No dia 28 de novembro, no auditório da SIC, acontecerá o seminário da Frente Parlamentar do Empreendedorismo,
Com o tema Qualidade dos Gastos Públicos e Melhoria do Ambiente de Negócios, o evento tem como objetivo promover a integração entre parlamentares, lideranças empreendedoras da região e representantes do setor produtivo. Inscreva-se gratuitamente no site da SIC Caxias e participe deste importante evento. O espírito natalino vai iluminar a SIC. No dia 4 de dezembro, às 20 horas, o estacionamento da entidade será o cenário da 33ª cantata de Natal da SIC Caxias, um espetáculo gratuito e aberto à comunidade. Nesse ano, o concerto traz o tema Festejo de Natal, que celebra a união, a esperança e as tradições brasileiras por meio da música e da emoção. A apresentação é com os coros infanto-juvenil do Moinhos da UX, sob a regência e direção artística de Cristiane Ferronato, em uma experiência cênico-musical que combina o erudito, o popular, o sagrado e o festivo. Para complementar a noite, haverá a presença do Papai Noel e um espaço gastronômico, um convite especial para reunir toda a família. Venha viver essa celebração que une arte, comunidade e tradição. A cantata de Natal da SIC Caxias é um presente à cidade, marcando o início das festividades natalinas com música e emoção. Confiram o convite especial do evento. Dia 4 de dezembro, os coros do Moinho vão apresentar o seu festejo de Natal na cantata de Natal da SIC. São todos convidados, entrada franca. A gente vai apresentar um repertório brasileiro, latino-americano, arranjado e pensado para esse evento com muito carinho. São 50 cantores e músicos maravilhosos em cena, junto com o ator Christian Beltrán. Venham! Então, fica o convite, esperamos todos dia 4 de dezembro, às 20 horas, aqui no estacionamento da SIC Caxias. Em caso de chuva, o evento acontecerá aqui no restaurante Sica. Todos convidados. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou em sua mesa. E para falar mais sobre a chegada dos italianos no Rio Grande do Sul e os fatores que promoveram o sucesso da colonização, além de evidenciar como foi o crescimento da região e da metalurgia, a relevância do desenvolvimento econômico e a correlação com as ações empreendedoras dos nossos pioneiros, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, professora doutora Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Muito bem-vinda. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa para falar de um tema tão importante que marca a nossa região. Eu diria que, inicialmente, queria agradecer ao Celestino pelo convite, mas principalmente ao Bira, né, um pouco preparando a homenagem à Dídia, né, que havia me convidado, para falar um pouco desse legado que os italianos deixaram numa região que teve um desenvolvimento tão rápido, principalmente na fase inicial, mas hoje, aos 150 anos, nós vamos ver que muito fizeram. Cumprimento, então, na pessoa do Celestino, todas as autoridades presentes, nós temos várias aqui que
são da casa, que são de fora da casa. Quero cumprimentar também o cônsul honorário, Gelson Castelã, da importância de valorizar a nossa cultura. Nós temos certeza que, desde a sua chegada no consulado, nós temos muito dinamismo em relação a esse tema, e principalmente aos presentes que vieram para ouvir um pouco sobre essa história, porque a nossa história tem a ver com a história da imigração, ou seja, a nossa região começa com a história da imigração. Então, eu diria assim, eu vou passar algumas fotos para que vocês possam sentir a ilustração desse tema, vendo todo o percurso que esses italianos tiveram e fizeram, e também na pessoa, na imagem de Didia Bandeira, que foi uma mulher bastante distinta na nossa região para a época, pelo início que dá a um setor que praticamente era novo, mas, em nome dela, todos os demais setores prestigiados, onde as mulheres sempre estiveram presentes, muitas vezes escondidas, né, na sua casa, no seu ambiente doméstico, fazendo a sua história. Quero cumprimentar em todos, vejo muitos amigos aqui, principalmente essa casa onde nós temos toda uma história voltada para a questão da sua própria história. Então, eu queria começar dizendo, né, que neste ano, no Rio Grande do Sul, comemora a chegada dos imigrantes italianos, e essa comemoração ela tem praticamente 150 anos, é um século e meio de história, e, por isso, nós festejamos os seus feitos, né? Nós diríamos que o legado desses imigrantes ele demonstra o que fizeram e a diferença onde eles se instalaram. Aqui eu trouxe um mapa da Itália, nós vamos ver que a história nossa começa praticamente no mesmo período que a Itália se torna um reino. E como o reino, antes, ela não tinha essa ideia da unificação, de falar, de se sentirem italianos. Então, nós temos na nossa região pessoas praticamente que vieram aqui do norte do Vêneto, vieram da parte também do norte do Piemonte, da Lombardia, e quando eles chegam aqui, não é que eles se sentem italianos, eles se sentem parte do país de onde eles partiram. Então, nós vamos dizer que essa história do Reino da Itália ela começa praticamente com a unificação, e a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que é uma história de muitos êxitos, ela se confunde com a história das nossas famílias, ela se confunde com a história das capelas, das comunidades, das oficinas, das fábricas, dos serviços, e também a origem de centenas e centenas de indústrias. Quando os imigrantes partiram, eles vieram com uma expectativa de que aqui eles fariam a diferença. Vocês sabem que não é fácil sair de casa, né? Sair de casa e ir para um lugar desconhecido pode trazer muitas surpresas. E nós vamos ver que o legado dos italianos ele se encontra aqui na nossa região em diversas áreas e foi promotor de desenvolvimento econômico e social, o que realmente nos enche de orgulho em relação às suas conquistas. A capacidade de empreender como ferramenta, ela permite explicar a realidade regional e as ações empreendedoras são referências marcadas por atitudes de inovação, aproveitamento de oportunidades, conexões e muito trabalho. Quando falamos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, nós temos que lembrar que vários fatores concorreram para o seu êxito e beneficiaram os dois países envolvidos. Aqui, por exemplo, essa foto, nós vamos ver que é a casa da família Ebele, do Giuseppe e da Luisa, quando eles partem da Itália, lá na província de Vicenza, Monte Magre, e que muitas vezes nós pensamos, né, eles chegaram lá, chegaram de lá com condições X e vão chegar aqui na nossa região, praticamente vão se localizar em alguns lugares que estão sendo construídos, que praticamente não tinham poucas habitações. Então, nós vamos ver que, no caso da Itália, os benefícios foram, né,
A solução temporária para o problema da mão de obra, um excesso de população, de uma crise agrária que afetava a economia de uma nação, que se constituía a partir de uma unificação política recente que criava o Reino da Itália. Mas qual é o interesse do Brasil? Né? O interesse do Brasil, nós vamos ver, né, que era defender primeiro as fronteiras, dispor de mão de obra semi-qualificada, criar núcleos coloniais agrícolas, além de substituir a mão de obra escrava. Vejam, essa foto é uma foto do Domingos Mancuso, que é um fotógrafo muito importante da região, que mostra praticamente quando os italianos chegaram aqui, como é que é na nossa Caxias. Vocês vejam, os morros continuam aí, mas nós podemos enxergar, né, como é que as pessoas se encontravam, como elas se preocupavam praticamente de estar juntas e de se integrar. Nós vamos ver que, então, os benefícios que os italianos que chegaram aqui tiveram foi que eles puderam trazer uma nova cultura no sentido de um domínio técnico em áreas decisivas, trazendo e formando uma sociedade emergente com valores calcados na religião católica, na família, na crença que, pelo trabalho, eles venceriam. E aqui eu queria começar fazendo uma rápida retrospectiva da nossa região, dizendo que eles foram muito beneficiados, porque tiveram acesso à terra, puderam pagá-la em prestação. Vocês imaginam, criar um crediário desde aquela época, que é algo novo, né? Trabalharam em conjunto para vencer as dificuldades, se apoiaram em instituições que lhe ofereceram um acolhimento e fizeram uma transferência de saberes, o que promoveu um rápido desenvolvimento na nossa região. Tem um livro do José de Souza Martins, que é um especialista que trabalha com a imigração italiana em São Paulo, que ele diz que o imigrante italiano foi o responsável, o promotor das grandes transformações econômicas que ocorreram na região central do nosso país, porque o imigrante trouxe um conhecimento que os nativos não tinham, que a elite agrária e a elite cafeeira não tinham naquele período. Com isso, nós podemos dizer o mesmo do Rio Grande do Sul, que, além de desenvolverem a economia local, foram importantes para o desenvolvimento nacional. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando dos pioneiros que fizeram de suas experiências o porta-voz das suas transformações econômicas, sociais, culturais e políticas. Referimos-nos ao desmatamento. Aqui nós temos vários empresários que sabem o que foi importante o setor da madeira. Tá? O setor da madeira, as cooperativas madeireiras, geraram as serrarias, que a madeira foi usada para as estradas, para a habitação. Temos a questão do setor vinícola. O vinho foi o grande produto de exportação por anos na nossa região. Nós éramos conhecidos pelo vinho, pela adulteração também do vinho, que foi sempre uma preocupação da prefeitura, daqui dos intendentes, em lutar contra a falsificação do vinho. Então, a criação de serrarias, o plantio, o beneficiamento dos produtos, a tecelagem, a produção de tecidos, de vestimentas, a questão da fundição, a produção de utensílios, equipamentos que alteraram a própria produção pelas técnicas que utilizavam. Esses pioneiros, vejam, Ademir, essa foto é para ti. Olha só, esses pioneiros foram promotores de diversas criações e, com elas, promoveram a inovação em terras longínquas e isoladas. Nós temos vários exemplos da capacidade de empreender dos imigrantes que modificaram processos produtivos por meio da criação de negócios que deram certo. Fabricaram produtos que alteraram a vida da colônia e facilitaram a transformação dos núcleos coloniais agrícolas em comunidades prósperas. Na nossa região,
tivemos pioneiros, empreendedores que acreditaram no trabalho e promoveram mudanças substanciais na vida da colônia. Da ação desses imigrantes, vimos a produção da cucanha por homens e mulheres engenhosos que visualizaram um futuro promissor e tiveram capacidade de empreender. Produziram muito mais do que era necessário. Produziram máquinas de sulfatar, alambiques, enxadas, picaretas, arreios, balanças, trilhadeiras, numa demonstração não apenas de suas capacidades criativas, mas pelo tino empresarial. Fizeram a história acontecer e produziram motores elétricos, engrenagens, máquinas industriais, caminhões, ônibus, tratores, móveis, implementos agrícolas, casas pré-fabricadas, dentre tantos outros produtos, atendendo a interesses que ultrapassavam as fronteiras nacionais. Cada um desses produtos tem um nome por detrás, um empreendedor, uma empreendedora, um visionário, um homem de negócios, um trabalhador, uma trabalhadora. Esses nossos pioneiros fizeram realmente a história acontecer. É o caso da Didia Bandeira. Bom, essa foto eu não podia deixar, é a do De Antoni, é a primeira trilhadeira. Vocês vejam a criatividade para o período, no sentido de dar conta da colonização agrícola. Mas falando da Didia Bandeira, a história da Didia Bandeira é uma história exemplar. É uma história de sucesso, vou colocar aqui de Didia aqui. Tá? É uma história de sucesso, de empreendedorismo, de emoção e de transformação. Sua trajetória tem vínculos estreitos com a imigração italiana na nossa região e do que essa narrativa representou para uma sociedade que estava sendo construída pelo trabalho daqueles que acreditavam que era possível vencer. Essa história começa no Monte Magre, uma aldeia italiana localizada na província de Vicenza, de onde partiram diversos imigrantes após a segunda metade do século XIX. Como a família de Didia Bandeira, tantas outras fizeram o mesmo percurso e foram obrigadas a emigrar em busca de novas oportunidades de vida, bem como fugir dos problemas que enfrentavam naquele momento, principalmente da miséria, da fome, da pobreza e das dívidas. O percurso que a família de Didia e Giuseppe Eberli empreendeu foi o mesmo de centenas e centenas de imigrantes quando decidiram partir para o Brasil. Do povoado ao porto, do porto ao barracão, as dificuldades na travessia, a chegada ao local desconhecido. A própria experiência de viajar, um universo à parte, gerou uma prática de classe, que dependia do local que ocupavam dentro da nave. A embarcação representava um microcosmos do país de partida, e as expectativas se cruzavam na esperança de chegar à terra prometida, a terra da cucanha, das oportunidades, das chances de ascensão social, da possibilidade de se tornarem donos da terra, mesmo que fosse uma pequena propriedade. Durante o trajeto, os imigrantes começaram a entender a dimensão do passo que deram. A travessia era um momento da consciência da decisão. Naquelas semanas de viagem, deram-se conta que haviam deixado para trás seu país e cujo retorno seria quase impossível. Para a família Eberli, a decisão de partir era definitiva. Haviam vendido as terras de sua propriedade e Didia e Giuseppe, acompanhado dos filhos Eugênio, Abramo, Maria Josepina, Maria Luísa, bem como de Catarina Ruaro Eberli, avó das crianças, instalaram-se na 7ª Légua, num lote colonial da colônia Caxias. 2 anos depois,
compraram uma funilaria de Francesco Rossi. Desculpem, acabei me perdendo aqui. Essa funilaria de Francesco Rossi foi muito importante para Caxias, porque ela nasce antes da Abramo Eberle, mas por que ela foi importante? Porque ela começa os primeiros utensílios em relação a essa questão. Então, nós vamos ver que ali, nessa funilaria, começaram a ser criados, essa é a famosa lamparina que vai iluminar muitas casas aqui dos nossos antepassados, tá? E essa marca, né, desses utensílios vai ser conhecida praticamente em todo o país. Mas Abramo Eberle não vai apenas construir esse utensílio, ele vai construir muitos utensílios, inclusive algo que muitos de vocês devem lembrar ainda de crianças, que vai construir, vai criar uma medida para medir o vinho. Vocês imaginem a caneca, que era 1 litro. Então, pelo meio daquela caneca se media praticamente a venda do vinho. A família havia trazido ao imigrar alambiques e dentro mudas de árvores frutíferas. O pai Giuseppe Eberle dedicou-se ao cuidado do lote, na 7ª légua, na linha Feijó, e Luídia Zanrosso, Didia Bandeira, da funilaria e dos negócios da família. Didia Bandeira era chamada assim pela designação de seu ofício, que em dialeto vêneto significa Luísa a Funileira. Parafraseando as palavras da historiadora Lorraine Slomp Giron, a mãe de Abramo Eberle esbanjou coragem e determinação. Ensinou ao filho a arte da funilaria e iniciou um grande negócio que deu certo e que foi motor do desenvolvimento da metalurgia na região colonial italiana. Por mais de 10 anos, Didia Bandeira conduziu a funilaria em um ofício que não era considerado feminino e, por meio dele, abriu as portas para uma engenharia que se multiplicou na diversidade dos produtos necessários para o desenvolvimento da região. Abramo Eberle, apenas com 16 anos, assume o negócio da família, encorajado pela mãe, e a pequena funilaria foi crescendo à medida que também crescia a colônia. Não posso deixar de citar 2 aprendizes de Abramo Eberle, Boff e Rombaldi, porque a pequena oficina transformou-se local das forjas e, com esmero, capacidade de trabalho, ele se tornou capitão da indústria. Incansável na busca de novas técnicas e acompanhando as mudanças de inovação que ocorriam no mundo, foi um viajante constante para os locais que ofereciam a possibilidade de inovação para máquinas agrícolas. Uma das suas pequenas experiências que demonstra a sua capacidade de visualizar o futuro foi quando decidiu, juntamente com Antônio Perutini, vender vinho e a graspa do pai no interior de São Paulo. Ao invés de utilizar os canais de comércio organizado pelos alemães e fazer a viagem de vapor, chegou ao centro do país com carretas, utilizando novos percursos numa região onde predominavam. Ele passou a perna nos alemães. Mas essa é apenas uma das histórias desse visionário. Então, sua capacidade empresarial foi importante para o crescimento da metalurgia e dos negócios da cidade. É necessário lembrar que essa região fez parte de um programa oficial do governo imperial brasileiro de colonização agrícola. Nesse sentido, o município de Caxias soube fazer um feliz entrelaçamento entre uma agricultura promissora e as indústrias, que juntas permitiram-no crescer.
Muitos produtos manufaturados ajudaram o trabalho agrícola e facilitaram seu plantio, suas colheitas. Desde a criação do município em 1890, a diversidade da produção industrial foi uma de suas características. A extração da madeira, o plantio da uva, a produção do vinho, bem como a presença de curtumes, fábricas de conservas de alimentos, produtos suínos, químicos, tecidos, a questão dos móveis, máquinas de ourivesaria, cutelaria, pequenas indústrias marcaram essa vocação industrial. Por muitas décadas, a metalurgia no município de Caxias foi referência em todo o estado. Nós vamos ver aqui a presença, então, das indústrias de Amadeu Rossi, Abramo Eberle, Francisco Alessandrini, como empresas iniciais na ocupação desse território. E perduraram por várias conjunturas, apesar de um país de tanta estabilidade econômica. Foram seguidas por outras metalúrgicas, como a de José Gazola, Alberto Bellini, João Triquez, e por muitas indústrias mecânicas. A Amadeu Rossi foi embora de Caxias devido a problemas de energia elétrica e de impostos. E, então, a metalúrgica Abramo Eberle figurou no cenário como a grande indústria metalúrgica da região e do país. Serviu de modelo para muitas indústrias. Preocupada com a mão de obra, criou dentro da própria empresa, aqui nós temos isso, que é um aspecto muito importante da nossa região, nós não podemos deixar, né, de dizer que a indústria, a metalúrgica Abramo Eberle, criou uma escola dentro da própria indústria para desenvolver a questão da mão de obra. E essa indústria, essa escola, desculpem, ela foi praticamente a formadora de uma mão de obra especializada, porque ela tinha nela desenho industrial, forjaria, uma escola de formação de muitos empresários. Além de ela oferecer o curso primário, ela tinha 3 séries de desenho técnico e artístico, e nós podemos afirmar que essa escola forneceu professores para, mais tarde, a instalação do Senai na nossa região, em 1944. Então, vejam, a estratégia de Abramo Eberle era atender as demandas regionais, desde a produção da lamparina até a fabricação de motores. Como eu já disse, a lamparina, ela iluminou centenas de casas do município. Mas por que eu quero chamar a atenção? Porque ela foi a prova da visão do empreendedor que fabrica produtos necessários com utilidade e praticidade em uma terra que se construía. A marca da piteira foi símbolo de perfeição do acabamento dos produtos da metalúrgica. O senso empresarial de Abramo Eberle fez com que produzisse instrumentos destinados para a agricultura, para o transporte, para as instituições religiosas, para o exército, para a mesa do imigrante e para as suas vestimentas. Conforme as colônias cresciam, a indústria se diversificava. Produtos de montaria, celas, arreios, utensílios religiosos para as capelas, bombas para o mate, para o chimarrão, talheres requintados, talheres para as mesas mais simples, facas de uso campeiro, espadas para oficiais, ferramentas agrícolas, fizeram parte dos artigos produzidos por essa grande indústria. Abramo Eberle foi símbolo de uma época e referência para indústrias locais. Por muitas décadas, a metalurgia no município de Caxias do Sul foi referência em todo o estado. O caminho aberto por Dídia Bandeira havia se consolidado. E aí, na década de 1950, junto com a metalurgia, cresce o setor mecânico, o setor elétrico,
e a sua produção se torna destaque nacional e internacional. A história das indústrias fundadoras do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e Elétricas, naquela época, é pura demonstração do potencial dessa região naquele período. 24 foram as indústrias e oficinas que constituíram o Sindicato de Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elétrico de Caxias do Sul, em 1957, o nosso CIMEX. A fundação desse sindicato, que tanto tem feito pelo crescimento econômico da região, reflete o desenvolvimento do parque industrial, ainda na metade do século XX, quando o município muda o seu perfil tradicional para um perfil moderno e dinâmico. Aqui eu vou trazer algumas fotos das indústrias formadoras do CIMEX, que são 24, mas eu quero lembrar que 20 anos depois da criação do CIMEX, na década de 70, o Parque Industrial de Caxias recebe a denominação de Área Metalmecânica do Estado do Rio Grande do Sul. Em decorrência da classificação, recebe estímulos e recebe incentivos fiscais que a legislação previa. Então, por meio do decreto 28.366, de 22 de 2 de 1979, no governo de Simval, desculpe, eu estou atrasada nas fotos, no governo de Simval Guazelli, o complexo hoje metalomecânico da região foi reconhecido pelo governo do Estado, o que beneficiou não apenas Caxias do Sul, mas também os municípios vizinhos, que foram incluídos na área de influência do parque. Portanto, a expansão da indústria na nossa região desculpem aqui. Foi sempre uma meta a ser alcançada com todos os desafios que sempre enfrentou. Concluindo e retornando ao tema desta comunicação, aqui eu quero mostrar para vocês as empresas que formaram o CIMEX, que são várias, inclusive algumas tinham outros nomes, tá? Elas foram se transformando também conforme o tempo. Então, nós podemos dizer que essa obra desses imigrantes foi exitosa e marcou a formação econômica, cultural, social e política da nossa região. Um dos legados que herdamos foi a cultura do trabalho, elemento forte na construção identitária do desenvolvimento da encosta superior do Nordeste, no Rio Grande do Sul. Olhando para o passado, vimos que o que foi produzido pelos imigrantes os fez reconhecerem a capacidade que possuíam, e esse reconhecimento faz parte do sucesso aqui conquistado. Os imigrantes sabiam o valor da terra e sabiam a importância do trabalho na busca da sobrevivência e na conquista do patrimônio, porque era a condição de mobilidade. O imigrante italiano venceu pelo trabalho e o nosso Estado é testemunha disso. A história de Dídia Bandeira é uma forma que encontramos para ilustrar essa saga desses italianos que há 150 anos chegaram nesta terra e a conquistaram. Muito obrigada.